Olá, estamos aqui no nosso terceiro vídeo da série Inteligência Emocional e hoje eu quero falar com você sobre como resolver a baixa inteligência emocional, né? A gente viu no vídeo anterior que baixa inteligência emocional é quando você tem emoções que te atrapalham na vida ao invés de emoções que te ajudam. Um medo que ao invés de te proteger, te coloca em perigo. Uma raiva que ao invés de preservar o seu espaço pessoal, acaba te gerando problemas e às vezes você até perde o seu espaço pessoal numa família, numa empresa, por excesso de raiva, não é? Ou uma tristeza que ao invés de preservar aquilo que você valoriza, faz com que você até perca a vida de tanta depressão. Tudo isso é resultado de acúmulo emocional. Como é que a gente resolve? Limpeza neuronal, limpeza emocional, um outro nome bacana para você lembrar, faxina emocional. Por quê? Porque esses acúmulos emocionais são lixos emocionais, são memórias descartáveis. Você não precisaria ter essas memórias em atividade dentro de você. Elas estão lá, são como traumas, experiências desconfortáveis, não resolvidas no seu inconsciente, que fazem com que o seu olhar hoje seja viciado, né? Um exemplo bacana é aquele justamente de quando a pessoa é assaltada e aí ela vai andar na rua depois de um assalto, meses depois, e ela fica insegura, né? Porque ela fica vendo possibilidades de assalto o tempo inteiro. Por quê? Porque ela tem aquela memória em atividade querendo protegê-la. Agora vamos lá. Você passou por bullying na infância, por excesso de crítica, por traumas. Hoje você é uma pessoa adulta. Você já não está mais no ambiente onde vão fazer chacotinha de você. No entanto, a sua mente fica ainda tentando te proteger com aqueles aprendizados lá antigos, fazendo com que você tenha uma resposta emocional inadequada quando espera-se de você hoje que você se apresente, que você se coloque, profissionalmente inclusive, não que você fique com medinho como se fosse uma criança acuada por coleguinhas malvados. É preciso limpar esses registros do seu inconsciente, fazer limpeza emocional. Ou seja, desativar todas essas memórias que só de lembrar vem um sentimento ruim. Ah, mas isso não me atrapalha, Plínio de Souza. Não mesmo? Se você reviver a situação e ainda vier sentimento, vier a emoção, significa que ela está em atividade dentro de você. E o seu todo emocional é consequência de todas essas memórias em atividade dentro de você. Uma pessoa que é muito raivosa tem raivas não resolvidas, uma pessoa que tem muita insegurança tem medos não resolvidos e assim por diante. Então qual é o caminho? Ressignificar. Apagar essas memórias? Eu não diria apagar, eu diria aprender com elas. Como assim aprender com elas? Por exemplo, eu já atendi, lembrando aqui um cliente, que ele tinha passado por sequestro, foi sequestrado e torturado no sequestro. E hoje, 5, 7 anos depois, quando ele fala dessa experiência, ele não apresenta dor, pavor, não, ele fala disso numa boa. Ele ressignificou essa experiência da seguinte maneira: isso me fez melhor, me fez uma pessoa melhor, mais espiritualizada, mais fiel à minha missão de vida. Né? Isso me colocou nos trilhos na vida. Olha que interessante. Então ele agradece a experiência porque ele cresceu com ela. Então ele significou de uma maneira positiva. Pouco importa o que você viveu. Importa como estão ativas as memórias. As memórias, elas foram significadas de uma maneira que te jogam para cima ou elas foram significadas de uma maneira que te jogam para baixo, que te deixam amedrontado, que te deixam revoltado, ou elas te fazem mais sábio, mais poderoso. Então, quando a gente vai fazer uma limpeza neuronal, a gente vai ressignificar todas essas memórias. E o interessante, é possível fazer isso de maneira rápida. Não é preciso mais um processo longo, terapêutico, a perder de vista, apenas para melhorar um pouquinho um problema emocional como uma depressão, um problema emocional como uma timidez excessiva, uma fobia social. Hoje é possível você, em poucas horas de processo, com técnicas de última geração, você ressignificar as bateladas, desde a origem, todas as memórias de raiva, de medo, de tristeza, de culpa, de mágoa, de modo que, quando você limpa isso, é como se você tirasse um véu da frente dos seus olhos, é como se você tirasse um grande peso das suas costas, e aí você percebe-se, finalmente, tendo respostas emocionais adequadas aos eventos. Quando você não tem mais esses registros fazendo com que a sua mente entenda a realidade com base neles, a consequência natural é, diante de uma situação de ameaça, o medo vem, mas ele
ele não vem e dá pau na máquina. Ele não vai dar tilt na máquina, você não vai paralisar, né? Ou a raiva não vai te cegar. A raiva vem mostrando que existe uma invasão de espaço, você consegue usar o seu raciocínio e ter uma resposta emocional inteligente. Existem 1000 maneiras de você lidar com uma situação de invasão, não é? Existem 1000 maneiras de você lidar com uma situação de ameaça. É preciso usar o cérebro enquanto ser humano e não ter uma resposta emocional de lutar ou fugir automática com base em experiências lá do passado não resolvidas. Tá? Então, quando você limpa essas emoções, o que acontece? Você vai ter uma resposta emocional adequada ao evento e não uma super resposta emocional para um evento pequeno e passa finalmente a se sentir uma pessoa com emoções congruentes e não com emoções inadequadas aos momentos. Finalmente, uma pessoa com equilíbrio emocional, lidando com os altos e baixos da vida, com poder pessoal, sabedoria e amor. Não é interessante? No próximo vídeo, vou te falar que tipo de técnica é mais adequada para isso, tá bom? Se você curtiu, curte aqui a página, compartilha com seus amigos, assina o canal se você ainda não assinou. Vamos que tem mais coisa boa pela frente. Um abraço grande.